E aí, pessoal? E aí, turma do Pedro Celso? Continuando o assunto anterior, a gente vinha trabalhando com as conjunções coordenativas como um conector da coesão textual. E temos também as conjunções subordinativas, que ligam orações dependentes, certo? Então, temos alguns tipos que vamos trabalhar. Causais, as conjunções subordinativas causais, as concessivas, conformativas, consecutivas e temporais. Eu acredito que esses tipos de conjunções são bastante comuns e usuais na redação. As causais, elas exprimem causa. Então, são conectivos como já que, uma vez que, visto que, e aí você acrescenta uma causa em si, um fato, uma causa, um fato específico. As concessivas, ela expressa fato inesperado, certo? Um fato inesperado. Apesar de que, embora, mesmo que, ainda que. Então é importante também fazer o uso dessas palavras e variar ela na sua redação. Apesar de que, embora, mesmo que, ainda que. E vocês introduzem um fato inesperado ou uma ideia inesperada, né? Conformativas expressam conformidade. Segundo, conforme, como. A gente sabe que a redação utiliza muito um tipo de argumento que se chama coleta de dados, ou então citação de autoridade, quando você acrescenta uma visão de um especialista naquela área. Então a gente utiliza muito esse conector, essa conjunção conformativa. Segundo fulano de tal, então, segundo dados do último censo, ou então conforme o sociólogo tal. Então, a gente utiliza muito esse tipo de conector. E as consecutivas, elas geralmente expressam consequência. Lembrando bem, numa redação a gente trabalha muito com um tipo de argumento que é a relação de causa e consequência. Quando você mostra uma causa daquele tema e as consequências ou positivas ou negativas daquele tema que você vem trabalhando. Então a gente utiliza muito, muito mesmo as conjunções consecutivas como um elemento de conexão entre as partes do texto. Então a gente utiliza muito de modo que, de sorte que, de maneira que, de forma que. Esse tipo de conjunção ela introduz a ideia de consequência. E temos também as conjunções temporais, que exprimem a ideia de tempo. Desde que, depois que, todas as vezes que, cada vez que. Então, são conjunções que você pode utilizar durante o seu texto da sua redação. Eu vou dar uns exemplos. Causais. Uma vez que a flexibilização da quarentena se alastra pelo país, poderá haver o risco de uma segunda onda de contaminação. Então, as conjunções causais elas acrescentam um fato recente, uma vez que a flexibilização da quarentena se alastra pelo país. Pode ser uma vez que, pode ser já que, ou visto que. Você pode variar também essas conjunções. Temos as concessivas que elas expressam fato, uma ideia de contrariedade. Ainda que haja uma crise econômica devido ao coronavírus, a empresa LPM conquistou a maior receita financeira da sua história. Então, as conjunções concessivas elas indicam uma ideia inesperada, né? Um fato inesperado. Né? As conformativas. Conformativas expressa a conformidade. Então, segundo os dados do último censo escolar, mais da metade da população brasileira. As consecutivas expressam a ideia de consequência. Então, aqui tem um fato. A corrupção atinge a maioria da população brasileira, é um fato. Aí a consequência desse fato, de modo que prejudica os serviços públicos essenciais como educação, saúde, etc. Então a gente observa que na redação a gente utiliza muito esse tipo de argumento, relações de causas e consequências. E as conjunções consecutivas elas são essenciais para você colocar na sua redação. Pode ser de modo que, ou pode ser de sorte que, ou de maneira que, ou de forma que. E as temporais indicam a ideia de tempo. Depois que a corrupção se alastrou no país, inúmeras perdas de investimento público foram acentuadas. Então a gente também percebe que o uso das conjunções temporais também são bastante comum em uma redação.